Olá pessoal, bem-vindos à aula número 5 de espectroscopia vibracional. E nessa aula então nós vamos aprender a determinar os modos vibracionais. Na última aula nós vimos alguns exemplos de modos vibracionais que foram fornecidos, nós fizemos análise em cima deles. E na aula de hoje a gente quer aprender a como determinar esses modos vibracionais, principalmente para as moléculas mais simples. Então como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar nossa molécula, vamos definir inicialmente por estiramento, que é mais simples. Vamos definir os vetores associados ao movimento de estiramento. Uma vez definidos os vetores de estiramento, nós vamos verificar o que os elementos de simetria do grupo fazem com ele. Tá? Se eles vão ser mantidos ou se eles não serão mantidos. Se serão mantidos, quantos são e quantos não são. Então, no caso da água, vamos lá, temos a identidade, o C2, o σV no plano XZ e no σV no plano YZ. E eu vou definir dois vetores de estiramento, o R1 e o R2. O R1 é o vetor de estiramento do hidrogênio A e o R2 do hidrogênio B. Como agora não nos interessa mais saber se o hidrogênio vai ficar na posição ou não, só nos interessa esses dois vetores, eu não vou colocar essas nomenclaturas mais nos hidrogênios, como eu fiz nas últimas aulas. Então vamos lá. Quando eu faço a identidade, os dois vetores, R1 e R2, permanecem na mesma posição. Então, dois vetores ficaram mantidos nas suas posições originais. Quando eu faço rotação de 180 graus, que é o C2, o R1 fica no lugar do R2. Então, nenhum vetor ficou mantido na sua posição original. Então, 0. Quando eu faço o plano σV, no caso aqui é referente ao plano XZ, o R1 e o R2 ficam nas suas posições, e quando eu faço na direção YZ, né, aí eu troco o R1 com o R2. Então, o número de vetores mantidos seriam 2, 0, 2 e 0, que vai ser a nossa representação redutível de estiramento. Então, o número de vetores mantidos é igual a representação redutível de estiramento. E aí nós temos o seguinte: a vibração, os modos vibracionais, por causa da água, são 2A1 mais B1. Então, nós vamos verificar quais deles estão associados com estiramento. Então, da mesma forma como nós fizemos para os modos para os graus de liberdade, nós vamos fazer para os modos de estiramento agora. Tá? Calcular a representação irredutível. Então, para o A1 vai ser 1/4 de a quantidade de elementos de simetria de identidade, que é 1, vezes a identidade no caractere A1, que também vale 1, vezes a representação redutível de estiramento associada à identidade, que vale 2. Então, vai dar 1 vezes 1 vezes 2. Depois vamos para o C2. Quantidade de elementos de simetria C2, 1. Valor associado ao caractere A2 no elemento de simetria C2, 1. Vezes a quantidade aqui associada ao C2 na representação redutível, 0. Então, então vai ser 1 vezes 1 vezes 0. Mesma coisa agora para o σV, vai dar 1 vezes 1 vezes 2. Depois aqui vai dar para o outro σV, 1 vezes 1 vezes 0. Isso aqui, no final das contas, vai dar 4 aqui dentro do colchetes. 1/4 vezes 4 vai dar 1. Vamos agora analisar para o A2. Então, para o A2 vai ser 1/4 de 1 vezes 1 vezes 2. Depois, 1 vezes 1 vezes 0. Depois, 1 vezes 1, 1 vezes menos 1 vezes 2. Depois, 1 vezes menos 1 vezes 0. Isso aqui vai dar 0, que é o que já era esperado. Por quê? O modo A2, ele não está no modo vibracional. E como nós estamos analisando os estiramentos, então tem que dar ou A1 ou B1. Então vamos ver para o B1. Para o B1 vai dar 1 vezes 1 vezes 2, mais 1 vezes menos 1 vezes 0, 1 vezes 1 vezes 2, mais 1 vezes menos 1 vezes 0. Esse aqui vai dar 4 aqui dentro do colchetes, 1/4 de 4 que dá 1. E para o B2 também tem que dar 0, assim como o A2, porque ele não está aqui na representação irredutível de vibração. Mas vamos fazer assim mesmo.
Então vai dar 1 vezes 1 vezes 2, mais 1 vezes menos 1 vezes 0, 1 vezes menos 1 vezes 2 e 1 vezes 1 vezes 0, que deu, como já era esperado, 0. Então os modos de estiramento, assim como nós vimos na última aula, eu mostrei para vocês quais são, é o modo A1 e o modo B1. Um deles vai ser o movimento de estiramento simétrico e um deles vai ser o assimétrico. E a vibração é o estiramento mais as deformações. Então eu posso calcular quais serão os modos vibracionais associados ao estiramento. Né? Só fazer subtração, que no caso aqui vai dar o modo A1. Então temos um modo A1 associado ao estiramento, um modo A1 associado à deformação e um B1 associado a estiramento também. Então agora, de modo diferente do que nós fizemos para o estiramento, nós vamos ver o que acontece com o R1 em relação ao R2. Então se nós fizermos uma operação e o R1 cair em cima de R2, nós vamos colocar que dá 0. Vamos colocar que vai dar R2. Como assim? Vamos lá. Para a identidade, o R1 fica como? Em cima de R1 mesmo. Quando nós fazemos a rotação C2, o R1 fica na posição de R2 e o R2 cai na posição de R1. Quando eu faço o plano sigma V, o primeiro deles, o R1 fica na sua posição, R2 também. E o segundo sigma V, R1 troca de R2, R1 troca de lugar com R2. Então na primeira posição o R1 ficou igual ao próprio R1, o R1 se transformou em R2 aqui, ficou igual aqui e se transformou em R2 na segunda opção. Então a gente vai completar aqui. E como nós vamos saber qual que vai ser o tipo de movimento? Então nós vamos pegar os dois modos que estão relacionados ao estiramento e vamos colocá-los aqui. Primeiro para o A1. E aqui está como é o comportamento dele em cada um dos elementos de simetria. Esses aqui são os valores que eu peguei lá da tabela, eu só simplesmente coloquei eles aqui. E vou simplesmente multiplicar o que acontece com o vetor vezes o que é associado ao caractere deste estiramento, 1 a 1 aqui, e vou somar no final das contas, né, como está mostrado aqui. Então, o que acontece nesse modo de estiramento ou deformação vai ser igual ao somatório do resultado do vetor naquele elemento de simetria vezes o valor na tabela para aquele caractere naquele elemento de simetria. Então, eu busco na tabela e faço essa multiplicação. Então, para o modo A1, que é um dos modos de estiramento, então vai ser 1 vezes R1, 1 vezes R2, 1 vezes R1, 1 vezes R2. Tá? Que está aqui. No final das contas vai dar 2R1 mais 2R2. O que isso significa? Que os dois vetores eles vão se afastar ou se aproximar na mesma intensidade, tá? E de modo simétrico. Né? Esse símbolo mais no meio significa que eles vão fazer, os vetores eles vão levar os hidrogênios nessas mesmas direções na mesma intensidade, seja de afastamento ou seja de aproximação, né? Como está mostrado aqui no desenho animado. Para o termo B1, que é o outro termo de estiramento dessa molécula, nós vamos pegar o resultado que nós encontramos no exercício anterior, né? E vamos multiplicar agora pelos termos do caractere B1, que é o outro associado ao estiramento. Nesse caso vai dar R1 vezes 1, R2 vezes menos 1, R1 vezes 1 e R2 vezes menos 1. Então, das contas, vai dar 2R1 menos 2R2. Esse sinal menos significa que o que R1 faz, o 2 faz invertido. Então, por isso que esse é o estiramento assimétrico. Então, enquanto o R1 está se afastando, o R2 se aproxima. Enquanto o R1 se aproxima, o R2 se afasta, como está mostrado aqui no desenho. E isso acontece em intensidades iguais. Tanto que o R1 se aproxima, o R2 se afasta, e vice-versa. Bem, para a deformação, vamos fazer de maneira muito semelhante, só que agora nós vamos desenhar vetores de deformação. No caso da água é simples, o vetor de deformação ou ele aproxima os dois hidrogênios ou ele afasta os dois. Eu vou escolher os dois se aproximando.
Quando eu faço a identidade, o R1 fica igual ao R2. Quando eu faço o C2, o R1 alterna de lugar com o R2. Quando eu faço o plano sigma V, XZ, R1, R2 fica igual e o YZ eles alternam. Então, nesse caso, vai ficar muito semelhante ao que aconteceu com a vibração, né? E aí, o único modo de deformação associado à molécula de água é o modo A1. Então, eu multiplico pelos termos associados ao A1, né, nesse grupo de ponto. Então, vai dar R1 vezes 1, R2 vezes 1, R1 vezes 1 e R2 vezes 1. Somando todo mundo, vai dar 2R1 mais 2R2. O que isso significa? Que a deformação acontece com movimento de mesma intensidade, de modo simétrico, do R1 e do R2, como está mostrado no desenho animado ali ao lado. Vamos pegar aqui o caso da amônia agora. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir quais serão os modos associados ao estiramento e quais à vibração. Então eu coloquei os 3 vetores associados ao estiramento da ligação NH. Quando eu faço a identidade, os 3 vetores permanecem iguais. Quando eu faço o C3, aí nenhum vetor permanece igual. O sigma V, esse sigma V vai pegar, como a gente fez nas últimas aulas, uma das 3 ligações NH. Então, quando eu faço em relação ao hidrogênio que está associado ao vetor R1, ele fica igual e os outros dois não. Então, a representação redutível do estiramento fica sendo 3, 0 e 1, que é igual ao número de vetores que foi mantido quando eu faço essas operações. Então, vamos agora fazer a representação irredutível desses estiramentos. Então, para o caso do caractere A1, seria 1/6 de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3. Para o C3, 2 vezes 1 vezes 0. E para o sigma V, 3 vezes 1 vezes 1. Né? Que no caso aqui vai dar 1/6 de 6, que é 1. Para o A2, 1 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1 vezes 0. 3 vezes menos 1 vezes menos 1. Que vai dar 1/6 de 0, que é 0. Para o termo E, vai dar 1 vezes 2 vezes 3. 2 vezes menos 1 vezes 0. 3 vezes 0 vezes 1, que no caso dá 1/6 de 6, que é 1. Então, os modos relacionados ao estiramento seria o termo A1 e o caractere E. Né? E o de vibração seria a subtração disso dos modos vibracionais, que também vai dar A1 mais E. Então, nós temos um caractere A1 associado a estiramento e uma deformação, e um caractere E associado a estiramento e o outro a deformação. E como era de se esperar, como nos modos vibracionais nós não temos caracteres A2, o estiramento A2 também deu 0. Então, quando vocês forem fazer os seus exercícios, vocês podem simplesmente ignorar aqueles caracteres que não têm associados com a representação irredutível de vibração. Então, agora nós temos que fazer de modo similar ao que fizemos para a molécula de água, ver o que acontece com o vetor, no caso aqui o R1, quando eu faço as operações de simetria. Só que percebam bem, eu tenho 2 C3 e 3 sigmas V, né? Então eu tenho que ver o que acontece, não é só com o C3, é com os 2 C3 e com os 3 sigmas V. Então aí agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais colocar os termos aglutinados. No caso da molécula de água, como só tinha um elemento de simetria de cada um deles, não precisava fazer isso. Mas no caso da amônia, nós temos mais de um C3 e mais de um sigma V. Então temos que fazer o que acontece com o vetor em cada um deles. E aí eu simplesmente copio o que acontece com o caractere naquele elemento de simetria e repito para os outros que são iguais. Então, para a identidade vale 1, então repito 1 aqui. Para o C3 vale 1, então para os dois C3 eu coloco mais 1. E para os sigmas V a mesma coisa. Tá? Então vamos lá, quando eu faço a identidade, os 3 vetores ficam na mesma posição. Então R1 fica igual ao R1. Quando eu faço o C3 uma vez, né,
o R3 se transforma no R2. Eu vou considerar rotação no sentido, horário. Quando eu faço o C3 duas vezes, eu vou rodar de 240 graus no sentido horário. Então, o R1 se transforma em R3. O sigma V1 vai ser esse aqui em cima do R1. Então, ele fica igual. Então, eu completo aqui. E vou fazer agora para o sigma V2 e para o sigma V3. Para o sigma V2, vou chamar ele sendo aquele que passa em cima do R2. Então, R1 troca de lugar com R3. E o sigma V3 é aquele que passa em cima do R3. Tá? Então, R3 fica igual e R1 troca com R2. Então, R1 na primeira situação se transformou no R3 e o vetor R2 se transformou, o R1 se transformou no vetor R2 no sigma V3. Aí agora sim eu faço o que eu fiz anteriormente, faço a multiplicação e somo. Então aí vai dar R1 mais R2 mais R3, mais R1 mais R3 mais R2. Vai dar 2R1 mais 2R2 mais 2R3. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que os três vetores ao mesmo tempo, eles fazem movimentos simétricos de mesma intensidade, que é o que está sendo representado aqui por esses três vetores e pelo desenho animado da vibração. O outro modo vibracional está associado com o termo, com o caractere E. Com a identidade vale 2, com C3 vale menos 1 e com os sigmas V ele vale 0. Então, eu vou fazer a multiplicação coluna a coluna e somar todo mundo. Então, vai dar 2R1 menos R2 menos R3, 0R1, 0R3, 0R2. Então, deu 2R1 menos R2 menos R3. Isso significa que é um movimento assimétrico, que tem o símbolo menos ali, né? E as intensidades são de acordo com o número que está na frente do vetor. Então, quando o vetor R1 se afasta uma certa quantidade, o vetor R2 e R3 eles se aproximam, né, já que o movimento é contrário, com a metade da intensidade, né? E quando o R1 se aproxima, o R2 e R3 se afasta com metade da intensidade. Tá? Então é um movimento assimétrico. O outro movimento assimétrico é um pouco mais difícil, né, de analisar, porque ele depende de uma análise mais profunda do grupo de pontos, mas ele é aquele que tem o hidrogênio parado e os outros dois movimentando de modo assimétrico. Vamos fazer a mesma coisa para a deformação. A deformação também tem um caractere A1 e um caractere ERA associado a ele. E vamos pegar esses três vetores que estão abrindo o ângulo ali, né? Quando eu faço a identidade, o R1 fica igual. Quando eu faço o C3, R1 vira R2. C3 duas vezes, R1 vira R3. E o sigma V1, R1 fica igual. Quando eu faço o sigma V2, R1 se transforma em R3. E sigma V3, R1 se transforma em R2. Então, na hora que eu somo tudo, vai dar R1 mais R2 mais R3, mais R1 mais R3 mais R2. Vai dar 2R1 mais 2R2 mais 2R3 no final. E isso, assim como o estiramento simétrico que nós fizemos, significa que os três hidrogênios eles se afastam ou se eles se aproximam na mesma intensidade e na mesma direção. Fazendo a mesma coisa agora para o movimento de deformação associado ao caractere E, tá? Vai ser igual a movimento assimétrico de estiramento. E chegamos em 2R1 menos R2 menos R3. Significa o quê? Enquanto R1 ele abre o ângulo, R2 R3 diminui o ângulo, mas com metade da intensidade. Ou o contrário, quando R1 se aproxima, né, fechando o ângulo, R2 e R3 abrem o ângulo da ligação NH aqui, mas com metade de intensidade. E essa aqui seriam as duas outras combinações do associado degenerado com essa deformação assimétrica, que é um pouco mais complexa de ser visualizada. Vamos fazer agora para o CO2. Então aqui estão os dois vetores, R2 e R1, e vamos ver o que acontece nos elementos de simetria. Na identidade, dois vetores ficam iguais. Quando eu faço C2 em Z, dois vetores ficam iguais. C2
rotacionando em y, o R1 troca com lugar com R2, então nenhum vetor fica igual. C2 em x, a mesma coisa. A inversão, o próprio nome já diz, eu vou inverter R1 com R2. Sigma v xy, R1 troca de lugar com R2. Já em xz, não, e RZ e YZ também não. Tá? Então, essas são então aqui estão como os vetores se comportam, que é o próprio representação redutível do estiramento. No caso do CO2 temos muito mais caracteres no grupo do que aqueles que estão associados com a representação redutível, com a representação irredutível de vibração. Então, na representação irredutível de vibração nós temos AG, B1U, B2U e B3U. Então vamos analisar só em relação a eles. Então, para o AG, aqui está a continha, vocês podem analisar depois. Vai dar 1/8 de 8, que dá 1. Para o B1U, vai dar 1/8 de 8, também é 1. Para o B2U, 0. E para o B3U, 0. Então, está aqui a quantidade de modos associados ao estiramento, é 1AG. Então, com isso, a representação irredutível do estiramento é AG mais B1U. E podemos calcular de deformação, que seria a do vibração total menos do estiramento, que vai dar B2U mais B3U. Então vamos fazer agora os modos, né? Vamos pegar os vetores e ver o que acontece em cada um dos elementos de simetria. Então, nesse caso aqui do CO2, que nós vamos tratar no grupo D2H, cada elemento de simetria só tem um associado, né? Então nós não precisamos fazer igual fizemos para a amônia, separar em vários deles. Vamos pegar e analisar então o estiramento simétrico, com a identidade R1 fica igual a R1, C2 em Z, R1 permanece igual, C2 em Y, R1 se transforma em R2, C2 em X também, a inversão também troca R1 com R2, então R1 se transforma em R2 nesse elemento de simetria, o sigma V, XZ, R1 troca de lugar com R2, já sigma V, XZ e YZ, R1 e R2 permanecem iguais. Tá? Então R1 fica na mesma posição, então a gente coloca R1 na tabela. Agora vamos ver, o estiramento está associado com o caractere AG e B1U. Então vamos multiplicar pelos termos do caractere AG para ver o que acontece. No final das contas vai dar 4R1 mais 4 vezes R2. Isso significa que o estiramento é simétrico nas direções que a gente desenhou com a mesma intensidade. Então, enquanto os dois estão afastando, os dois se afastam da mesma intensidade, se aproximando a mesma coisa, como está sendo representado ali no desenho animado. O outro caractere associado é o B1U, e vamos pegar o resultado do vetor R1 de estiramento e multiplicar por cada um dos valores associados a esse caractere, a cada um dos elementos de simetria. Então, no final das contas, vai dar essa expressão, que no final das contas vai dar 4R1 menos 4R2. Ou seja, o movimento é assimétrico e de mesma intensidade. O tanto que o oxigênio se aproxima, o outro se afasta, claro, em direções opostas, né? Como está mostrado no desenho ali. Lembrando que nós estamos menosprezando a movimentação do átomo de carbono, tá? Se nós tivermos que analisar o átomo de carbono, ficaria um pouco mais complexa a situação, por isso que nós não vamos analisar. Para analisar a deformação, nós vamos pegar essa deformação ao longo do eixo Y. Então, quando nós fazemos a identidade, R1 fica igual. Quando fazemos C2 em Z, R1 não muda com R2, só que ele muda de R1 para menos R1. Ele muda, ele inverte, fica na mesma posição, só que ele inverte o sentido, né? Então ele vai ser, a projeção ali vai ser menos R1. Quando eu faço C2 em Y, R1 troca de lugar com R2. C2 em X, além de R1 trocar de lugar com R2, R2 que estava para baixo vai passar para o outro lado, para cima. Tá? Então fica menos R2. A inversão, a mesma coisa. Sigma V, XY, R1 troca de lugar com R2. Sigma V, XZ, o que está para baixo é espelhado para cima, então a ponta do vetor está para baixo, na hora que ela é espelhada ela vai para cima. Tá?
E sigma VXZ é esse não, esse está pegando o vetor por inteiro, então ele fica igual. Então, por isso que fica de acordo com o que está nessa tabelinha aqui. Vamos multiplicar agora para o termo B2U. Quando eu fizer a multiplicação ponto a ponto para o B2U, vamos descobrir que vai dar 4R1 mais 4R2. Ou seja, uma deformação simétrica que acontece nessas direções, né? R1 na mesma direção que R1, ou R2 para cima, né? Com a mesma intensidade. Quando eu faço a mesma coisa para o modo B3U, que é o outro modo associado à deformação, dá zero. Isso quer dizer o quê? Que a deformação associada ao B3U não é nessa direção. Então a única possibilidade, já que nós fizemos ao longo do eixo Y, vamos tentar agora fazer ao longo do eixo X, né, que seria o outro eixo apropriado para se fazer essa deformação. Não tem como fazer deformação ao longo do eixo Z. Ao longo do eixo Z ficou o estiramento. Então, se nós fizermos ao longo do eixo X agora, a identidade fica igual. C2 em Z transforma o R1 em menos R1, inverteu a direção, né? C2 em Y transforma R2 em menos R2. C2 em X transforma R1 em R2. A inversão, R2 em menos R2. Sigma V, R1 só troca de lugar com R2. Sigma V, XZ, eles ficam na mesma posição. E o sigma V, YZ, o vetor está para fora do plano e tem um plano passando por aqui. Então, R1 se transforma em menos R1. Tá? E na hora que a gente faz, agora aplicando para o B3U, vai dar 4R1 mais 4R2. Então, é outro modo de estiramento simétrico, só que agora ao longo do eixo X. Por isso que B3U e B2U, nas aulas anteriores, eu falei para vocês que eles eram movimentos de estiramento que eram degenerados, só que dava essa falsa impressão de que não eram, porque nós estávamos fazendo o tratamento no grupo D2H, né? Então são dois movimentos exatamente iguais, só que um ao longo do eixo X e outro ao longo do eixo Y. Então, como consequência, vamos apresentar uma única banda, né? Apesar de serem degenerados e não estarem associados a um termo do tipo E, um caractere do tipo E. Então, na próxima aula, nós vamos verificar como fazer todos esses cálculos e analisar os ligantes em complexos. Até agora nós vemos para compósito inorgânico simples e falta o nosso foco principal, que são os complexos. Então, até a próxima aula.